Bom dia a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, presente. Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à terceira sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 06/2016. Concede título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Nádia da Silva Medeiros Areias. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando suas atribuições que lhe confere privativamente, no inciso 22º do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Nádia da Silva Medeiros Areias. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada a pessoas de comprovada capacidade artística e sua outorga homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revoga-se as disposições em contrário. Justificativo. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao conceder o título de cidadania piraiense às dignas pessoas que almejamos fazer vir a ser com a tal comenda, gente da nossa gente. Assim, são merecedores de tão significativa homenagem àqueles que conosco caminham juntos. A senhora Nádia da Silva Medeiros Areias nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de novembro de 1957. Filha de José Gomes Medeiros e Nair da Silva Medeiros. Nossa homenageada, hoje viúva, casou-se com Paulo César Areias e dessa união nasceu Aline Areias Barbosa, que é formada em fisioterapia. Nádia começou a estagiar com 16 anos de idade na empresa Cobra Tecnologia, onde, em pouco tempo, passou para o quadro efetivo e ainda jovem cursou administração, curso no qual é formada. Na Cobra Tecnologia desempenhou diversas atividades. Nossa homenageada veio trabalhar na Cobra Tecnologia em Piraí em 2013, promovida a gerente. Hoje gerencia mais de 200 colaboradores moradores de Piraí. Com isso, muito tem colaborado com o desenvolvimento econômico de Piraí, principalmente na oferta de emprego, ajudando, assim, a solucionar um dos grandes problemas sociais que causa transtorno à administração municipal, que é o desemprego. Dentro da Cobra Tecnologia, a senhora Nádia tem as seguintes experiências profissionais. Cargo: analista administrativo, principais atividades exercidas: gestão dos contratos, mapeamento de processos, normas de procedimentos, análise demonstrativa de resultados, relacionamento comercial com clientes. B. Cargo: gerente de equipe, período de 10 anos. Em 1 ano em Salvador, 3 anos em Goiânia, 3 anos em Belém, 3 anos em Piraí. Sua carreira na empresa, que também foi o seu primeiro emprego desde 1979, foi o seguinte: auxiliar administrativo, técnica administrativa, analista administrativo e gerente. Pela colaboração que vem prestando no desenvolvimento e progresso do nosso município, entendemos ser a senhora Nádia da Silva Medeiros Areias merecedora dessa singela homenagem que ora lhe ofertamos. Em assim, pensando, reafirmo, com certeza inarredável, que a senhora Nádia da Silva Medeiros Areias é uma das pessoas que merece ser chamada de cidadã piraiense. Portanto, acredito que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação de vontade de nós piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com as suas atividades voltada para o bem comum, um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2016, João Roberto Ladeira da Costa, vereador.
Projeto de Decreto Legislativo número 07/2016. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Roberto de Oliveira Santos. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou, seu presidente promulga, o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando as atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22, artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Roberto de Oliveira Santos. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data da sua promulgação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Justificativo. O município de Piraí, um dos mais expressivos no estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar título de cidadão honorário piraiense, aqueles que entendemos ser merecedores de tão honrosa comenda. Assim entendemos, tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestaram e prestam relevante serviço à comunidade piraiense. O senhor Roberto de Oliveira Santos, também conhecido como Meu Rei, nascido em Salvador, Bahia, em 30 de 12 de 1950, sendo filho de Antônio José dos Santos e Honorina de Oliveira Santos. Nosso homenageado é policial civil na função de investigador desde o ano de 1989. Em 2001 veio trabalhar na 94ª Delegacia de Polícia em nossa cidade, ficando até o ano de 2003 na antiga sede da DP, Rua Comendador Sá. Em 2003 foi trabalhar na Delegacia Legal, inaugurada naquele ano na Rua 15 de Novembro, saindo em 2006 e retornando em 2011. Roberto, antes de ingressar na Polícia Civil, foi encarregado no jornal O Dia e a Notícia, de 1972 a 1984, e foi chefe do grupo de frequência na imprensa oficial do estado do Rio de Janeiro. Nosso homenageado recebeu diversos elogios realizados pela chefia de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, que foram divulgados em boletins internos. Recebeu moção de aplauso da Câmara Municipal de Volta Redonda e da Câmara Municipal do nosso município. O homenageado tem diversos cursos de qualificação, sendo um policial experiente e preparado para exercer essa importante e honrada profissão. Em assim pensando, reafirmando com certeza inarredável que o homenageado é uma das pessoas que merecem a homenagem e ser chamado de cidadão piraiense. Acredito assim que a propositura o presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação de vontade de todos os piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com suas atitudes voltadas para o atendimento dos anseios do nosso povo um verdadeiro espírito de admirável piraiense. As exceções, 8 de agosto de 2016, aos Emílio Santos Dias, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 8/2016. Concede o título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Shirley Maria Teixeira Aguiar. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo de Piraí, usando as atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Shirley Maria Teixeira Aguiar. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data da sua promulgação. Revoga as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao conceder o título de cidadania piraiense às dignas pessoas que almejamos fazer vir a ser, com tal comenda, gente da nossa gente. Assim, são merecedores de tão significativa homenagem àquele que conosco caminham juntos. A senhora Shirley Maria Teixeira Aguiar nasceu na cidade de Nova Iguaçu, em 9 de maio de 1968. Filha de Adílio da Costa Aguiar e Conceição Aparecida Teixeira Aguiar. Nossa homenageada é casada com Rogério Coelho Fontes. Nossa homenageada tem duas filhas, Suelen Teixeira Aguiar e Lana Teixeira Aguiar.
e é avó de 4 netos. Shirley veio com seus pais para Piraí em 1976, com 8 anos de idade, e com 12 anos arrumou seu primeiro emprego. Estudou na antiga escola que ficava no prédio onde hoje funciona a PAI, de Piraí, no bairro Casa Amarela. E também estudou no Colégio Estadual Afonsina Mazilo Teixeira Campos, Ciantec. Trabalhou em casa de família e sempre foi comerciante em nosso primeiro distrito, sempre batalhador, independente e sempre presente nas questões sociais do município. Shirley é neta do saudoso senhor Joaquim Teixeira, conhecido como Joaquim da Água, pessoa muito querida em nosso município que deixou muitas saudades em todos que o conheceram. Em assim pensando, reafirmo com certeza inarredável que a senhora Shirley Maria Teixeira Aguiar é uma das pessoas que merece a homenagem de ser chamada de cidadã piraiense. Portanto, acredito que a propositora do projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação de vontade de nós piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado, com suas atitudes voltadas para o bem comum, um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 8 de agosto de 2016, Henderson da Silva, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência: projeto 702/2016. Projeto de Decreto Legislativo número 05/2016. Relatores: Maria Hermínia da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, reunidas veio o projeto de Decreto Legislativo número 05/2016, de autoria do excelentíssimo senhor José Paulo Carvalho de Oliveira, que visa conceder o título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Hélio José Pérez da Silva. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento de nosso município, pelo trabalho que presta em benefício em toda a população piraiense no desempenho de suas atividades empresariais. Os recursos para atendimento às despesas da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra-se respaldo no artigo 19, inciso 22 da Lei Orgânica do município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal conceder título de cidadania honorária piraiense. Quanto à sua conveniência e oportunidade e também sobre os aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores: pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 05/2016, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2016, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Pela conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores, Sala das Comissões, em 8 de agosto de 2016, Flávio de Almeida Ribeiro, Wilden Vieira da Silva. Obrigado. Passaremos ao grande expediente para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Bom dia, presidente, bom dia, vice-presidente, demais vereadores e o público presente. Bom, a gente tem tido, ultimamente no nosso município, já a definição de como vai se dar as nossas eleições, agora as municipal, em 2 de outubro. Estamos vendo realmente, hoje, uma divisão enorme dentro da nossa política. Foi uma divisão dentro da antiga APP, 2 candidatos, é um ex-prefeito e o atual prefeito, sem dúvida nenhuma que a gente sabe. Todos os 2 são conhecedores das causas, são conhecedores da atual situação econômica que passa o município de Piraí e, sem sombra de dúvida, os problemas piraienses são pessoas que estão extremamente a par de todo o desempenho, tanto da parte da evolução da receita, da crescimento das nossas despesas essas obrigatórias que a gente coloca, que são pagamentos dos nossos servidores, pagamento com os fornecedores da rede escolar, da rede de saúde e mais outros fornecedores que vêm a fazer manutenção de frota, pagamento do combustível, que hoje tem uma grande frota, aí, principalmente no setor da saúde. Eu fico observando, por exemplo, que essas pessoas hoje estão muito bem qualificadas,
são pessoas que já tiveram experiência dentro do Executivo e também no Legislativo, ambos foram aqui dessa Casa Legislativa, hoje desempenham uma função dentro do setor executivo, da maior importância. Sem sombra de dúvida, eu acho que Piraí caminha para uma disputa leal, uma disputa que seja com a maior transparência possível. É uma eleição bastante diferente, onde nós não vamos ter nada de contribuição que possa vir de pessoa jurídica, só pode ser contribuição de pessoas físicas. Uma eleição com prazo muito curto, são apenas 45 dias de campanha, começando agora no dia 16 de agosto. E a gente tem observado, realmente, hoje, Piraí, com essa divisão, cada grupo escolhendo o seu lado e procurando passar a sua proposta. Não tenho dúvida de que todos os dois, conhecedores dos problemas da cidade, terão capacidade suficiente em apontar projetos que venham somar para a nossa população. Eu tenho observado, por exemplo, Piraí, depois que a gente teve aí a APP governando, completa agora em dezembro 24 anos, tivemos avanços maravilhosos. Viu hoje, para mim, um prefeito que vai continuar eterno, Luiz Fernando Pezão, com a sua habilidade política, foi ao Rio de Janeiro, Brasília, e tinha uma facilidade incrível para conversar a parte política, trazendo uma empresa que se implantou, que hoje, antigamente era a Sintra, hoje é o Grupo Ambev, é a maior cervejaria do mundo, hoje implantada no nosso município, trouxe a participação do ICMS na receita, que trouxe o ICMS para a receita do município, aumentando, naquele momento, 67% a mais de recursos para o município de Piraí. Então, agora estamos com mais a empresa Carta Fabril para ser implantada no município de Piraí, tenho certeza que vai ajudar a amenizar o problema do desemprego no nosso município, uma empresa que tivemos a oportunidade de visitar junto com outros vereadores, tenho certeza absoluta que vai trazer recursos, não só como contribuição de impostos, como uma grande contribuição na diminuição do desemprego no município de Piraí. Então vejo com bons olhos o Pezão pedindo a Deus que melhore a saúde dele para ele reassumir esse governo do Estado, que passa pela maior crise da sua história, que ele possa também ajudar o município, trazendo recursos a mais que a gente precisa imensamente das passarelas. Precisamos aí refazer aquela passarela da Enseada das Garças, precisamos das passarelas das Dutra aí, que o grande problema é mais burocrático do que propriamente orçamentário. Precisamos realmente resolver o maior problema hoje que a gente vê no município, chama desemprego. Então temos que ativar a economia, ver se a gente consegue trazer empresas que venham gerar mais emprego no nosso município. A gente sabe que a Nova Dutra, hoje com esse processo dela, da concessão, está se aproximando de uma renovação, ela está investindo muito pouco nas novas obras, inclusive essa obra da Serra das Araras, eu acredito que só vai sair pós-renovação da concessão. Eles não devem fazer nada por enquanto, porque o investimento é muito alto e eles não terão certeza se vão sair vencedores na próxima licitação aí dessa concessão. Então a gente fica torcendo para que Deus ilumine, que o Pezão tenha saúde, para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, para ajudar o município de Piraí, que a gente tenha realmente aqui pessoas com a capacidade política que o Pezão sempre demonstrou para trazer mais empresas aqui para o nosso município, amenizar o grande problema que nós temos hoje, que é o desemprego, e mais investimento, principalmente na área social do nosso município. Eu vejo, por exemplo, a área de esporte, precisamos ativar mais, a área de turismo, que é uma área que cria muito emprego, também precisa receber novos investimentos. A gente sabe que a área da educação, principalmente o ensino técnico, a gente tem o CEDERJ hoje, sempre quando eu vejo final de semana ali, às vezes quando tem uma prova, quando tem algum novo vestibular, um número enorme de carros, de pessoas que são de fora da nossa cidade, que vêm aqui para poder fazer prova para estar fazendo um ensino à distância. É uma faculdade gratuita e que traz uma série de cursos de formação. Então, hoje já temos essa grande oportunidade, mas precisamos investir na área de ensino profissionalizante. Sempre sonhei de Piraí começar a ceder um número de 50 ou 100 bolsas na Escola Pandiaca Loja, lá da CSN, que dê algumas bolsas, ou no ICT, que é um valor de curso menor, que também possa fornecer, que tem uma grade de cursos enorme, que a gente possa estar ajudando com a condução do transporte escolar.
A gente precisa que venha um prefeito aí que dê um reforço no nosso orçamento para a gente colocar a condução para esses alunos que fazem o ensino universitário e o ensino profissionalizante, que às vezes nem sempre a gente tem à disposição dos nossos alunos aqui na rede municipal. Então, sem sombra de dúvida, é um sonho que eu continuo alimentando, que a gente precisa investir mais. Na área de esporte, na área de turismo, a gente tem aí a represa, tem hoje a área de Serra do Matoso. De vez em quando eu vou lá, fico vendo aqueles rapazes, a grande maioria do Rio de Janeiro, fazendo aquele sistema de voo livre que tem lá na Serra do Matoso. É uma área que pode a gente estar tirando algum dividendo até para ajudar no reforço do caixa da gestão pública do município de Piraí. Então, sem sombra de dúvida, Pezão pode ajudar demais esse município. O governo federal pode ajudar com emendas em diversas áreas aí também. E nossos vereadores, eu tenho certeza que de ambos os lados tem vereadores com extrema capacidade para estar levando o nome também do Poder Legislativo, que contribui muito para o sucesso desse município. Nós vemos aí a lisura, o processo de transparência que passam todos os projetos que são votados aqui nessa casa, a sinceridade que a gente vê das administrações aí, seja do TCU, seja do TCE, toda hora sendo avaliada aí por nossos auditores e sempre dando a demonstração de que Piraí caminha no lado certo da história, que a gente vê a política hoje, a situação gravíssima da falta de credibilidade do nosso Congresso Nacional. Hoje estará sendo votado o relatório da Comissão de Ética lá em Brasília sobre a cassação de um deputado aqui do Estado do Rio de Janeiro, que sempre falava que o povo do Rio de Janeiro merece respeito, o Eduardo Cunha. Então, isso a gente fica observando, a falta de credibilidade, a evasão que a gente vê hoje, que as pessoas não comparecem para ir dar o seu voto, é a falta de credibilidade na classe política. Isso a gente vê com grande tristeza, porque a política ainda é a melhor ferramenta para trazer justiça social para o nosso povo. Precisamos distribuir melhor a renda desse país, esse país é muito rico. Os processos que a gente vê de corrupção nesse país, temos hoje lá o juiz Sérgio Moro, dando um grande exemplo para essa nação, punindo diversas pessoas. Veio o Supremo Tribunal Federal, proibiu as contribuições para ver se traz essas eleições uma transparência e um poder da influência das empresas menor em cima das eleições, seja a nível de executivo ou de legislativo. Então, sem sombra de dúvida, vamos caminhar para umas eleições cidadã, é aquela que fica mais próxima da gente, que a gente conhece o candidato de perto, que muitas vezes estudou com a gente, caminhou com a gente, ou trabalha em algum setor da administração pública, que a gente pode saber da vida desse cidadão de maneira mais correta, que possa trazer ao legislativo pessoas gabaritadas. No legislativo não diferente, temos hoje todas as pessoas experientes, já passando por casa legislativa, que tiveram experiência dentro do próprio executivo, e estamos vendo aí, se Deus quiser, uma eleição com bastante paz, com bastante transparência, trazendo a proposta do melhor que a gente pode ver para o município de Piraí. Eu não tenho medo de errar, tenho certeza que vamos evoluir bastante na nova política piraiense, nessa política agora que a gente vai observar que terá a influência econômica o menor grau possível. Então, sem sombra de dúvida, torço para que ilumine a mente do nosso povo piraiense, trazendo uma pessoa comprometida com a justiça social. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente. Estou confundindo aqui, acostumado com boa noite habitual, né? Bom dia, presidente, demais vereadores, público presente. Eu até, quando estava vindo agora, fui questionado, né? Eu falei, estou indo para a sessão, estou atrasado, não posso parar, porque as pessoas vão conversando com a gente, vai parando, né? Aí uma pessoa falou, ô, vereador, a sessão é na parte da noite, não, agora nós estamos fazendo de 11 ao meio-dia. Enfim, o importante mesmo é estar aqui e fazer o que nos propomos, que é o quê? Fazer a diferença para o nosso município. Eu, quando falo em fazer a diferença, falo com muita tranquilidade, vereador Alzemiro, da pessoa de Vossa Excelência. Eu tive por algumas vezes observando, quando não ainda estava exercendo o cargo de vereador. O senhor sabe, e os que estão aqui há mais tempo também sabem que eu sempre fui um frequentador da Câmara Municipal de Piraí. Em todo momento, eu sempre observei uma pessoa aguerrida, comprometida
com a causa pública e, com certeza, o senhor foi um exemplo para mim e tenho certeza que para os demais também. Porque fazer política é muito difícil. A gente não faz política de uma forma que consigamos que todos alcancem o que realmente nós somos, o que fazemos e o que queremos. Por quê? Porque nós temos uma infinidade de coisas para fazer. E além de ser vereador, cada um aqui continua com as suas atividades, isso torna muito difícil a divulgação dos nossos projetos, das nossas indicações e da nossa cobrança. Agora mesmo eu estou vindo lá da Secretaria de Meio Ambiente, acabei de estar com o secretário Mário, que eu venho cobrando uma questão em relação ao parquinho aqui das nossas crianças. Eu levei a minha filha no feriado para poder brincar no parquinho e realmente precisa de uma atenção, porque tem brinquedos ali que oferecem riscos e precisa que uma manutenção seja feita com urgência. E coloco dessa forma porque eu já venho cobrando há um bom tempo e preciso dessa resposta, porque como pai e também por estar junto com minhas filhas e ouvindo ali os outros pais que também levam seus filhos, a gente sente mais do que às vezes um vereador que já tem um filho que não está na idade, né, de brincar no parquinho, e vocês, né, no caso dos senhores, talvez alguns aqui ainda frequente, mas eu tenho ouvido constantemente solicitação para reparo dos brinquedos lá do parquinho. Muito bem, como bem disse o nobre vereador Alzemiro, está chegando o pleito eleitoral. E junto vem também o objetivo de destruir, né, a imagem alheia, de gerar dúvida onde não existe, de se fazer uma cortina de fumaça, às vezes para esconder o que realmente são os fatos. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque tem muitas pessoas boas que estão eleitas, muitos bons vereadores que concorrerão às eleições e também pessoas que hoje não exercem cargo de vereador, que também são bons concorrentes e que já sentem na pele, mesmo antes de entrar, que é difícil você fazer um trabalho político. Por quê? Porque tem a sua vida exposta, porque tem particularidades sendo questionadas como se fosse uma questão pública. Eu não tenho tanta experiência quanto o vereador Prico, o vereador Alzemiro, Mário Hermínio, mas eu já tenho uma certeza que se a gente não tiver um alvo, não tiver um foco, nós não vamos alcançar o que é prioridade, que é o bem do município, que é fazer com que as pessoas tenham benefícios, enfim. Quando eu falo para um candidato novato, que eu tenho muitos amigos que são novatos que irão concorrer nessas eleições, eu sempre digo, eu li num livro chamado Campanha Eleitoral, que quando você se propõe a ser candidato, você tem que estar preparado, porque até suas vísceras serão expostas. E quando eu li esse livro, alguns anos atrás, eu achei que o autor ele foi exagerado, extremista, mas hoje eu vejo que ele não foi extremista e nem exagerado. Infelizmente, é dessa forma que acontece. Então, que os eleitores realmente façam da forma que o nobre vereador Alzemiro está colocando e coloca com muita lucidez e livre dos questionamentos que são julgamentos injustos, tais como, está dizendo isso porque é candidato a vereador novamente, está dizendo isso porque vai concorrer a umas eleições, que não é o caso do nobre vereador e que continua preocupado com as questões públicas. Então, que realmente cada eleitor faça suas escolhas pautadas dentro de propostas, dentro de avaliação de trabalhos já prestados, e não em função de ataques pessoais, porque isso realmente é um sinal de atraso. Bom, eu fico por aqui e digo para o senhor vereador Alzemiro que essa casa vai sentir muito a sua falta, porque trabalhar sério, ser honesto e se importar com as causas, que muitas vezes são causas particulares, é muito difícil, porque há um desgaste muito grande. Eu me recordo que uma vez eu estava vindo com um amigo e eu encontrei o senhor na praça, tem muito tempo isso,
uma pessoa parava, outra parava, e eu imaginava, né? Falava, que resistência, tem que ter muita resistência para não abandonar essas causas. E o senhor realmente está de parabéns. Obrigado, bom dia a todos. Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão e votação única projeto de resolução número 3 de 2016 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, a senhora Simone de Almeida Guimarães. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única projeto de resolução número 4 de 2016 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, ao senhor Aloísio Lima Ladeira. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, 9 de agosto do corrente ano, à hora regimental.